gostaria no momento de estar passando a palavra que Deus tocou muito em meu coração e do que está acontecendo no mundo de hoje. Tudo aquilo que está acontecendo já é algo que a gente já sabe, é algo que já está escrito na Bíblia Sagrada que acontecerá com aqueles que não estão verdadeiramente na palavra de Deus. Eu lendo aqui o Apocalipse, vi uma palavra que ela foi profundamente no meu coração. Deus falou profundamente no meu coração que ao abrir os 7 selos, quando Jesus, o Filho de Deus, começar a abrir os 7 selos, que na palavra diz que é um guerreiro, um cordeiro, e esse cordeiro é Jesus Cristo. Ele vai estar abrindo os 7 selos, e aqui o tema aqui, Deus colocou profundamente que esse tema no meu coração, os 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse. Aí eu te faço essa pergunta, meu irmão, eu te faço essa pergunta nesse exato momento. Se nós estamos preparados, se você está preparado, nós, para estar nesse exato momento, ouvindo essas palavras e refletindo na nossa vida. Se fosse agora nesse exato momento, fosse agora que Deus chegasse, desse essa ordonância para começar a abrir os 7 selos, que neste mundo já está acontecendo esses 7 selos, se a pessoa ir diretamente na palavra de Deus e ver e ler a palavra de Deus no Apocalipse, ver que esses 7 selos já está abrindo, porque no mundo que está acontecendo hoje é algo inesperável, é algo que o homem e a mulher não quer dar crédito que está acontecendo, mas está. E aquele que está verdadeiramente em Cristo vai ver que para não acontecer conosco o que vai acontecer, que está acontecendo, a gente está verdadeiramente na palavra, vivendo a palavra, compreendendo a palavra, obedecendo a palavra em nome de Jesus. Aqui, como ele fala dos 7 selos que começará a abrir para hoje, se a gente for no mundo, que se a gente prestar atenção, já tem os anticristos, já está acontecendo o anticristo. Pastora, mas aonde, em que momento? Perceba que o que está acontecendo no Brasil e no mundo, dizem Apocalipse capítulo 5, versículo 5, e disse-me um dos anciões: não chores, eis que aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aqui ele diz que Deus vai estar enviando o leão da tribo. Quem é esse leão para nós hoje? Quem é esse guerreiro que vai estar abrindo, que está abrindo? Porque para acontecer, Deus tem que dar a ordem. Então, se está acontecendo, é para cumprir a palavra dele, é para cumprir as ordenanças dele. Na palavra de Deus aí também, em 5:6 também, continua dizendo aí que eu olhei e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados de toda a terra. Ali ele vai enviar, ele já está mostrando para aqueles que quer ver, que quer enxergar, para não sair, para não desobedecer a Deus, que ele já está reagindo àqueles que é pecador e não quer admitir que é pecador, aqueles que é falho com Deus, não quer admitir que é falho com Deus. Aqui na palavra de Deus, ele diz da vida do anticristo. Como essa vinda do anticristo será um homem, será uma mulher, será uma pessoa que vai estar colocando coisas no mundo para acontecer e acabar com o povo de Deus, para acabar com aqueles que não estão na palavra de Deus.
Ele diz aí em 6, no capítulo 6, versículo 1 e versículo 2: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz alta, trovão, vem ver. Ele chama para ver o que está acontecendo no mundo. Então, vamos perceber, homem de Deus, mulher de Deus, que Deus quer mostrar antes de acontecer. Ele está mostrando antes de acontecer. Se você está na palavra de Deus, obedeça, faça com que Deus não pese a mão na sua vida, na sua família, na sua casa, porque se a gente não faz as coisas que Deus nos pede, é claro que acontecerá aflições, acontecerá demanda, acontecerá guerra. Então vamos falar de acordo aqui com o que está acontecendo. Se você lê no Apocalipse, está acontecendo, então vamos abrir o olho, vamos estar mais na presença do Senhor, vamos estar mais na casa do Senhor. Aqui ele diz também, que aqui eu estou lendo aqui é sobre os 7 selos. Ele diz que o julgamento será dividido em 2 partes, e essas 2 partes em selos e em trombetas. Então, eu estou comentando aqui um pouco dos selos que será aberto, que será relido, dos selos que está sendo relido, para se a gente for refletir, já está sendo lido. Aqui ele diz assim: a vinda do anticristo, o espírito da guerra. O que é o espírito da guerra no mundo aqui que está acontecendo hoje, nesse exato momento? No Apocalipse 6, 4, ele diz assim: e saiu outro cavalo vermelho, ao que estava assentado sobre ele foi dado o que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Como assim ele foi-lhe dado uma grande espada? Porque essa espada vai representar as aflições, está representando as aflições na vida do povo. Filhos matando pai matando filhos, guerra entre país, doenças. Pega hoje, amanhã muitos já estão enfermos, muitos estão doentes, dia seguinte morre. Então vamos refletir a nossa vida cada vez mais. Vamos estar na palavra de Deus, vamos estar na casa de Deus, vamos pedir a Deus que Ele não venha abandonar aquele que quer estar verdadeiramente na casa dele, verdadeiramente na presença dele. Não vá para a igreja e fica só o corpo lá dentro e o pensamento lá fora. Vá para a igreja e fica com o pensamento lá na palavra de Deus, fica com sua mente na palavra de Deus. Então não tira a sua atenção para nada, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, sempre olha para frente em nome de Jesus. Aqui também ele diz do espírito da fome. O que é o espírito da fome? É aquela, você vê o que está acontecendo, já está acontecendo o espírito da fome. Se você já viu o vídeo, já leu a palavra, já viu profetas, pastores, apóstolos passando a palavra de Deus, que a fome ela vai ser 7 anos de fome, 7 anos de abundância. Mas se a gente reparar, Deus tem hora que deixa acontecer as coisas para o homem e a mulher refletir e procurar a casa dele, procurar a casa de oração. Então vamos estar procurando. Você que não tem ainda um lugarzinho, vai lá, ouve a palavra de Deus, faz com que Deus te ouça, ajoelha, reflete a sua vida, pensa no que você está fazendo neste mundo de hoje, em nome de Jesus. Aquele dia, vamos estar lendo aí o capítulo, versículo 5 e 6, em nome de Jesus. No capítulo 6, se você tem a palavra de Deus, pega e lê no Apocalipse para você ver o que está acontecendo no mundo de hoje, está em Apocalipse. A maioria das vezes eu digo assim, que aquelas pessoas que ainda não leu a Bíblia Sagrada, ou já só ouviu e nunca teve uma oportunidade de chegar até ler no Apocalipse, ele diga aí, eu digo
para mim mesmo que a pessoa que não leu ainda e chegar a ler, ou ele se converte, ou ele não quer nada mais com Deus mesmo. Ele diz, tá acontecendo mesmo, deixa acontecer, mas não é assim, meu irmão. Então, não é deixar acontecer. Aí é que você tem que refletir a sua vida em nome de Jesus. Vamos estar lendo aí o versículo 5 e 6 em nome de Jesus, em Apocalipse, capítulo 6. No versículo 6 aí ele diz assim, que houve uma voz no meio dos 4 animais que dizia uma medida trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite nem o vinho. A maioria das vezes, se você for analisar, as coisas estão tão caras no mundo natural. Pessoas não estão fazendo aquela compra, comendo bastante em abundância, porque as coisas não tá fácil. Se a gente for olhar também pro lado de emprego, de serviço também, não tá fácil. O homem e a mulher só não tá passando por necessidade, porque eles fazem de tudo para não passar necessidade, não passar fome, né? Vamos dizer logo isso, não passar fome. Mas já tem muitas pessoas nesses fora do país aí que tá passando fome, que tá passando por caçando maneiras de não ficar em relento, ficar precisando de um e de outro. Ele está fazendo de tantas formas, mas está acontecendo. Se você for dar uma verificada, olhar vídeo no YouTube, vídeo aí nos canal, pessoas estão passando por necessidade, pessoas estão necessitando. Então, não deixe de ir à casa do Senhor, porque quanto mais você deixa de ir à casa do Senhor, você fica passando por coisa que você diga, meu Deus, o que está acontecendo? Mas está na palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, você não sair dela, obedecer mais e mais para não acontecer com você, meu irmão. Aí ele diga também do espírito de morte, em Apocalipse, aí ele diz no capítulo 6, no versículo 7 e 8. Vamos estar lendo aí, você, meu irmão, você que está com a tua palavra aí, vamos continuar lendo aí, você vê o que está acontecendo no mundo de hoje. E havendo aberto o 4º selo, e ouviu a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E o versículo 8 diz, olhai, eis que um cavalo amarelo, e que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar 4 partes da terra com a espada, e com fome, e com peste, com feras da terra. Reflita de fazer as coisas neste mundo e não faça. Antes de você fazer, você pensa bastante em nome de Jesus. Aqui também o 5º selo diz desejo de justiça. O desejo da justiça. O Apocalipse no capítulo 6, continuando aí em nome de Jesus, 9 e 11, versículo 9 e versículo 11, ele diz aí que havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 11. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de um tempo, até que também os completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Porque tem a maioria das vezes na palavra de Deus, ele declara que muitos morrerão pela palavra de Deus. Não deixarão de pregar a palavra de Deus.
Tem países que já está acontecendo que o homem de Deus, a mulher de Deus não pode ler a palavra de Deus. Você que é livre, você que está tendo oportunidade ainda de ter essa chance de ouvir a palavra de Deus, então faça de tudo para estar nela, faça de tudo para o homem, para as coisas que estão acontecendo, que tudo acontece através do homem, não te tirar da palavra de Deus, não te tirar da obediência que você já foi e está sendo da palavra de Deus. Aí também no sexto selo, aí diz a grande catástrofe no universo. O que é a catástrofe no universo? Guerras, essas coisas que estão acontecendo, tanta coisa que está acontecendo neste mundo, que aí no capítulo do Apocalipse 6, 17, 12 e 17 diz aí, eu vou estar explicando um pouquinho aí de o que é esse aí que catástrofe no mundo, no universo. No 12 aí ele diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve uma grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de delício, e a lua tornou-se como sangue. Nos últimos tempos, Deus falou que ia acontecer várias coisas e já está acontecendo. Vai chegar um determinado tempo que o sol, a terra, a lua vai se escurecer, vai ficar negro, vai ficar tudo escuro, vai se tornar noite, noites e noites e noites. Aí ele refere que então você que é filho de Deus, né, quando acontecer essas coisas aí, você que é obediente, não sou filho, que nós todos somos filhos, você que é obediente à palavra de Deus, quando acontecer isso aí, aqueles que é verdadeiramente de Deus já vai ter sido arrebatado, ou pode até ter morrido naturalmente, ou já ter ido, porque a maioria das vezes o pessoal não vão ser arrebatados, mas terá a morte, mas está verdadeiramente em Cristo. Então, quando acontecer, você que quer estar em Cristo, então continua obedecendo Ele, continua fazendo a vontade de Deus. Aí no 7, diz aí também, no 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Ninguém pode substituir a palavra de Deus. Quando começar a acontecer isso, a palavra de Deus não existirá mais. Muitos procurarão, mas muitos ainda vai continuar na palavra de Deus. Ele vai deixar ver aqueles filhos que ainda quer ser salvo das imundícies do que está acontecendo. Ele vai ser grandes terrores, vai ser grandes coisas, aflições que já está acontecendo, que os outros vão ser arrebatados, pessoas vão ser arrebatadas, mas ele ainda vai salvar muitos ainda que ainda vão continuar lutando por ter uma salvação. E aí também no 7º selo ele diz 7 trombetas. A partir daí ele começa a explicar sobre as 7 trombetas, mas eu vou estar explicando aqui só sobre os selos, como eu já expliquei aí para vocês. Apocalipse 8, 1 e 5, 8, 1 e 5, ele diz aí: e havendo aberto os 7 selos, faz esse silêncio no céu quase por meia hora. Quando abrir o 7º selo, vai ser um silêncio. Vai ter um silêncio total por meia hora. Deus vai observar. Eu creio que nessa hora que Deus vai observar quem será dele, aquele que ele vai poder ainda salvar. Então vamos ficar com Deus na glória dele. Deus tem tanta paciência conosco, então vamos ficar com ele. Vive a palavra, compreenda a palavra, obedeça a palavra em nome de Jesus. Essa foi a palavra que eu queria passar para vocês, que me incomodou muito. Me incomodou
eu me senti que se eu não passasse, eu estava guardando algo que Deus quer passar para muitas pessoas que estão perdidas neste mundo.